que diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, acrescentai à virtude a ciência, e acrescentai à ciência a temperança, e acrescentai à temperança a paciência, e acrescentai à paciência piedade, e acrescentai à piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Pode sentar. Pedro fala com uma natureza divina, porque Pedro é um homem simples, porém cheio do Espírito, né? Nós, irmãos, escapamos da corrupção do mundo, se é que estamos em Cristo, é claro. Escapando da corrupção do mundo, adquirimos por Cristo Jesus uma natureza divina, porque agora nós temos um novo ser dentro de nós. Por isso devemos vigiar para não deixar ressuscitar aquela natureza carnal. Estando nós numa nova vida, numa novidade de vida, numa natureza divina, como está escrito aqui, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. As promessas que Deus tem feito, através dessas promessas, nós fiquemos participantes da natureza divina. Irmãos, todos nós, quando viemos para Cristo, nós viemos com a nossa mente, com nossos corações voltados para as coisas da vida, acostumados a agir da forma antiga e velha e cheia de corrupção. Quando nós aceitamos e renunciamos maus hábitos, más palavras, maus pensamentos, então é chamado de converter, conversão, mudança de vida. Mas para isso é necessário que o Espírito entre no nosso coração, sentindo nós o mover do Espírito e também nós desejando mudar. Mas precisamos estar atentos para que em nós cresça, abunde essas coisas maravilhosas da natureza divina. Pedro então diz aqui na palavra: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Concupiscência são desejos pecaminosos que o homem tem na sua natureza: vontade de xingar, vontade de matar, vontade de roubar, vontade de adulterar, vontade de fazer tantas coisas erradas, contrário à natureza divina. Porque Deus, quando criou Adão cheio da natureza divina. O interior de Adão era cheio da natureza divina, também da sua mulher. Mas quando pecaram, eles adquiriram a natureza pecaminosa do homem, da vida natural. Mas Pedro diz para nós colocarmos nisso toda a diligência, toda a atenção, porque nós nos empenhamos muito nas coisas desta vida, no ouro, na prata, no dinheiro. Mas ele diz para nós colocarmos nisso toda a nossa diligência, toda atenção, capricho, atento. Porque essa natureza carnal, ela vai se fitar, não vai levar o homem ao céu, somente ao inferno. Para entrarmos no céu, realmente precisamos ter essa natureza de Deus de volta para nós, porque o homem só pode adorar e servir o Senhor corretamente se ele viver nesta natureza divina. É como uma pessoa que entra, por exemplo, para uma empresa trabalhar, e ele deve deixar os seus maus costumes do tempo em que ficou parado ou desempregado.
dormir tarde, acordar tarde, um monte de coisa. Porque ele tem horário, ele tem momento de trabalho, tem horas de trabalho, ele tem compromisso com a empresa, com os patrões, com o gerente, com o supervisor, assim por diante. Assim também, nós entendemos que para alcançarmos a vida eterna, Jesus rompeu a passagem, ele deu o passaporte. Agora, a questão de chegar lá não depende somente do Senhor. Ele vai fazer tudo por mim e eu vou ficar voando igual passarinho. A Escritura nos exorta para nós sermos fiéis até o fim. Quem perseverar até o fim. Os céus é um lugar onde tudo cessa. Tristeza, angústia, tribulação, trabalho, emprego, diferenças, maldade, angústias das nações, guerras, essas coisas. Lá não haverá mais tristeza nem dor. Mas é necessário nós sermos diligentes no que a Bíblia nos ensina. E nós vemos aqui o que Pedro vai falando, né? E vós também pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Pela graça sois salvos por meio da fé, por meio de vós, é dom de Deus. Mas a Escritura manda você acrescentar à tua fé a virtude. Virtude são qualidades. E manda, depois que você adquire a virtude, acrescentar após a virtude, junto com a virtude, a ciência, entendimento das coisas de Deus. Porque há muita gente que não tem entendimento do que faz para Deus. É como um robô dentro das igrejas. O pastor muda, ele muda. O pastor abre as portas, ele também abre. O pastor fecha, ele fecha. Não, nós temos que ter entendimento. Nunca mudar. Se alguém no nosso meio muda para o pior, nós nunca mudarmos. Permanecermos fiéis. Não é? Aí vem, acrescente a ciência, temperança. A palavra temperança vem de tempero, vem de equilíbrio. Temperança vem de equilíbrio. A pessoa que tem temperança, ele não pende de mais para um lado nem para o outro, não é? Ele, na verdade, é uma pessoa que suporta, tem mais condições de estabilidade, não é? Acrescente a temperança, depois de você ter adquirido temperança, você acrescente a paciência. Porque é muito difícil uma pessoa ter temperança, ser temperado, né, vamos dizer assim, não ter paciência, não é? São coisas que vão colando com a outra. É como se nós estivéssemos montando quebra-cabeça espiritual. Depois que adquirir a paciência, acrescente a paciência piedade. Geralmente as pessoas impacientes não têm piedade. Ela não para sentir a desgraça alheia. Só pensa em si, só pensa nela. Então, a piedade é sentir no coração a tristeza alheia. Como que eu vou ter piedade de uma pessoa se eu não sinto a sua desgraça, se eu não sinto a sua angústia, a sua tristeza? Então, para eu ter piedade, eu tenho que realmente ter um coração quebrantado, paciente, temperante. Veja que uma coisa pede a outra, não é? Vamos lá, piedade. E a piedade acrescente o amor fraterno. Porque é verdade, como você terá piedade de uma pessoa se você não sentir que ela seja, por exemplo, seu irmão, seu filho, sua mãe, seu pai? O amor fraterno é o amor familiar. Deus quer que nós sejamos uma família, tenhamos piedade. E não visar somente o meu interesse, mas o que é do outro, como Paulo fala lá em Coríntios. Cada um não deve buscar um proveito próprio, mas o que é de outro, não é? Porque todos buscam o que é seu, mas em Cristo Jesus nós aprendemos a buscar aquilo que é do outro. Aprendemos a negar a nós mesmos para ir evangelizar naquele lugar. Aprendemos a renunciar a certas coisas para alcançar outros.
Aprendemos a sofrer para que outras pessoas alcancem a graça e a vitória. Existem crentes e pastores modernos que querem pregar só de carrões, cheios de pulseira de ouro, não é? Gozando das coisas materiais, carnais, que na verdade enchem o coração do homem dos deleites carnais e sufoca a mensagem, a palavra de Deus. Foi Jesus que disse isso: a semente que cai entre os espinhos. Esses são os verdadeiros enganadores. Não tem piedade com ninguém, não amam as pessoas, só aproveitam da lã, da gordura e da carne das ovelhas. Mas então diz assim: então depois a pessoa adquirindo paciência, exercitar o amor fraternal. E é o amor fraternal, caridade. O amor fraternal é o amor familiar, é o amor da família. E nós, sendo irmãos em Cristo, esse amor fraternal passa a também ser muito mais o amor espiritual. Para mim, eu divido o amor espiritual e o amor carnal. Esse negócio de amor, essa coisa tudo que inventaram aí para a teologia, para os teólogos, para quem quer falar bonito, eu sinceramente, irmãos, não me envolvo com isso não. Eu me envolvo só no que está aqui, que é muito simples e vai direto. Amor fraterno. Amor que você tem cuidado com a pessoa, de pai para filho, de filho para pai. Amor da família. É o amor de Deus. Deus é nosso Pai, nós somos irmãos em Cristo, pelo Espírito Santo e pela renúncia do pecado. Nos tornamos iguais uns aos outros, praticando as mesmas coisas. Então somos da família. Porque não pode um membro morto sentir o que os outros estão sentindo, porque já está morto. Mas quando estamos vivos no corpo, fazemos parte então de um todo, de um corpo. Então somos membros uns dos outros, sentindo todos a mesma coisa. Então temos um Pai e devemos então amar um ao outro. Quem, por exemplo, pega uma faca e simplesmente corta o seu dedo. Para isso, Vanessa? De repente seu dedo não acertou, ali você está com raiva dele, então tu vai cortá-lo. Exatamente, o meu dedo é um dos irmãos. O meu pé aí pode ser um dos irmãos que leva a obra para baixo para cima, não é? E eu não posso então, por causa de um defeito de um pé, porque o pé tropeçou, cortá-lo fora. Se você tropeça, bate com o seu pé, então numa pedra você vai cortá-lo e jogar fora? Não, porque você ama o seu corpo, é claro. Assim somos nós uns com os outros. Se um irmão que é uma ferramenta, porventura tropeçar ou cair, você vai cortá-lo? Não, vai tirá-lo da onde ele está e vai cicatrizar a ferida dele, e vai ajudá-lo, porque ele é membro do seu corpo e você sente o que ele está sentindo. Então Pedro vai falando isso. Agora, depois do amor fraternal, ele manda então acrescentar caridade. O que muita gente se engana, achando que caridade e amor é a mesma coisa. Elas estão ligadas, mas não são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas. Em 2 João, nós vemos que João fala também sobre caridade. Versículo 6. 2 João 6, só tem um capítulo, tá? Diz assim: e a caridade é esta, ó. Ele não está falando de amor, colocar aqui embaixo que o amor é este, não, é caridade mesmo. É raro em colocar aqui embaixo o amor, não. João está falando de uma coisa que Pedro citou, caridade, diferente do amor, mas estão ligados. Como? Aqui diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que desde o princípio ouviste, que andeis nele. Andar nele significa você andar como Jesus, viver como Jesus, ou seja, obedecer os mandamentos. Jesus, sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz ele recebeu. Isso é andar em Cristo. Nós, tendo posição, não nos colocar acima de ninguém. Isso é caridade, andar segundo os mandamentos. Porque andar segundo os mandamentos não é só vir o culto, ler a Bíblia, dar dízimo. Andar segundo os mandamentos começa: aquele que se humilhar será exaltado. Então eu tenho que me humilhar. Os pastores têm que dar o exemplo para o rebanho, não servir como quem domina o rebanho, mas servir como quem dá exemplo. Isso é caridade. Caridade é andar segundo os seus mandamentos.
Então, quando Pedro diz assim, acrescentai ao amor fraternal a caridade, ou seja, você pode ter paciência, você adquire experiência, você adquire aqui, por exemplo, fé, virtude, ciência, piedade. Mas se você fizer tudo isso como faz os espíritas, mas eles só aderem aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e algumas passagens. Outras entidades por aí que se dizem religiosas, mas não são, por exemplo, a maçonaria, gostam muito de alguns textos da Bíblia, como o Salmo 133. Como pode acreditar numa passagem e não acreditar nas outras? Se a Escritura diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, redarguir, ensinar, para que o Deus seja perfeitamente instruído. E Pedro também diz aqui mesmo, no texto aqui, no capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro então falando de toda a Escritura. Veja o versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, algum mais homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que a palavra, toda a palavra de Deus, ela é divina. Mas sabemos que algumas religiões usam muito alguns textos que se adaptam mais para eles. Mas nós ensinamos que não adianta eu servir 9 mandamentos e tropeçar nesse aqui, no 10º. Aquele que tropeçar em um daqueles mandamentos, já se fez culpado dos outros. Então, quando Pedro diz para acrescentar, e no final, caridade, a caridade é o final, é a obediência, por amor. Por isso que Paulo lá, por exemplo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade. Mas que caridade é essa? Aqui os homens colocaram aqui embaixo, ou amor, não, é caridade. Porque você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, ter uma fé tal que transporte os montes, mas se você não tiver obediência à palavra, você irá ao inferno. Sabe aonde que está escrito isso? Lá em Mateus, quando Jesus disse, muito bem dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome expulsamos os demônios. No entanto, a resposta divina será muito pesada e triste no dia do juízo, pois o Senhor diz assim, apartai-vos de vós que praticais. Então, a caridade é a prática da obediência da justiça. Quando as pessoas praticam ou fazem alguns milagres e têm visões e sonhos, mas não andam segundo a Escritura, elas estão na mira vermelha de Deus. É perigoso demais nos sentir seguro quando não existe caridade em nós, porque a caridade, ela é junto com o amor fraternal. Se eu amo a Deus como meu pai, eu me sinto filho, o que o filho faz ao pai, irmãos? Aleluia! A caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Não é um mandamento desta igreja, ou da esquina, ou ali dos mortos, perdão. Então não é isto. Então a caridade, irmãos, é o centro. Olha, tudo o que fazemos em obediência à palavra, por amor, essa é a perfeita caridade ligada ao amor fraternal. Eu tenho um pai, que é o meu Deus, e eu amo, e ele me ama. Então esse amor recíproco dele para mim e de mim para ele, o que falta? Qual a barreira que existe para eu não seguir e não amá-lo? Para eu rejeitar este mundo e servir a ele? Aleluia! Então, como nós vemos, a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Pois os mandamentos do Senhor não são pesados, diz o apóstolo Paulo. Mas por que tornam-se difíceis e pesados? Por causa da pessoa que não exercita o que Pedro disse, ele não acrescenta as coisas necessárias. Por que às vezes um bolo não sai bem? Porque fica solado. Porque muitas vezes um bolo fica pesado. Tem várias coisas. Qualidade do açúcar, qualidade da farinha, farinha peneirada, hein? Fermento fresco, fermento velho não
cria ar dentro, hein? Forno que não está realmente aquecido na temperatura ideal para que o bolo entre ali, porque o fermento do bolo tem uma reação química com a caloria do forno, que muitas mulheres não sabem. Já o fermento do pão é diferente. Ele precisa inchar primeiro, ele precisa levedar, fermentar primeiro, criar gás dentro do forno da massa, e o forno bem quente na temperatura exata para segurar aquele ar ali dentro sem que o pão murche. Se passar demais, a massa do pão fica mais sensível, ela não vai segurar. Quando colocar no forno, o pão vai arrear. Eu sou padeiro caseiro, mas sei muito bem das coisas de padaria, né? Mas então, irmãos, assim é a receita aqui. Eu chamo isso aqui de receita de Pedro. E vós também pondo nisso mesmo com toda diligência. Acrescentai a vossa fé a virtude. Ó, vai acrescentando. Acrescenta a farinha, acrescenta os ovos, a manteiga, o açúcar, vai acrescentando, não é? Para que a coisa fique perfeita. Acrescentar então a fé a virtude. Veja bem que quando os discípulos seguiram Jesus e eles obedeceram, ficaram em Jerusalém até que o alto fosse revestido do poder, quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles foram cheios da virtude. Se eu tenho fé no Senhor, coisas começam a acontecer. Virtude. O que é virtude? Tem dicionário aqui. São qualidades. Não pode uma pessoa dizer que tem fé no Senhor, não faz nada, não sabe fazer nada, Deus não usa ele para nada, é um morto da igreja. Ele tem que ter virtude. Mas quando Deus começar a dar a virtude, aí tem que acrescentar a essa virtude a ciência, entendimento. Como foi dito aqui pelo irmão Arnaldo, e tem aprendido, eu louvo o Senhor por isso. Não foi eu que fiz, foi o Senhor. Eu louvei a Deus quando eu tive que tirar uma tampa do combustível, ou seja, do tanque de combustível onde fica a boia, e eu não tinha uma ferramenta, eu não queria estragar com chavinha, como faz muito mecânico, mete chave de fenda ali, dá uma batidinha e termina quebrando, e manda o dono comprar uma tampa nova. E a tampa estava ruim, a tampa estava velha, logo bota defeito na tampa. Mas foi ele que não adquiriu a ferramenta certa. Eu também não tinha, mas Deus me instruiu, e fizemos a ferramenta certa, e saiu sem problema nenhum, aleluia, porque o Senhor me ajudou. Então, eu acrescentei essa virtude, a ciência, o entendimento que Deus me deu primeiro, que Ele foi que me instruiu, Ele guiou meus passos, porque eu fiquei em espírito de oração para fazer o que eu tinha que fazer, e tudo deu certo, aleluia. Então depois que você tem a ciência, acrescente a ciência a temperança. Tem perseverança e temperança. Temperança vem de tempero, vem de equilíbrio, temperado. Perseverança de perseverar, aguentar, suportar, longo ganho. Então nós vemos que essas coisas são maravilhosas quando elas abundam em nós, crescem em nós. E é preciso crescer. Agora quem faz isso é o Senhor, mas vocês precisam realmente pedir, examinar, observar se você é piedoso, se o irmão realmente é caridoso, tem a caridade, principalmente a caridade de Deus. Olha, existem duas caridades, assim como eu falo sobre o amor carnal e o amor espiritual, para mim existem dois tipos de caridade. A caridade que os espíritas fazem em querer dar as coisas para as pessoas, em ajudar as pessoas, isso é muito bom e importante, mas a maior caridade é a espiritual que João fala em sua carta, 2 João 6, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que desde o princípio ouviste, que vocês andem nele. Paulo diz assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós vemos essas maravilhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo encaixar e assim montar essas passagens para ter um melhor entendimento, porque é assim que podemos adquirir entendimento. Hoje está escrito no Salmo, a exposição, nós estamos aqui fazendo uma exposição, ó, João, Pedro, Coríntios, a exposição da tua palavra, da luz e da entendimento. Até falamos isso ali com os irmãos quando fomos levá-los em casa. Então, quando nós expomos os versículos e juntamos e começamos a meditar neles, nós adquirimos mais luz e mais entendimento. E eu, irmãos, tenho de uns anos para cá observado essas coisas aqui. Se eu sou temperante, se adquirir um pouquinho mais de temperança, de longanimidade, se eu tenho tido mais ciência, porque eu peço ao Senhor ciência, sabedoria e entendimento, como está lá em Provérbios capítulo 2,
Tenho procurado fazer isso. E eu tenho sentido que o Senhor tem me acrescentado, porque eu estou buscando mais do que o ouro e a prata. Eu estou buscando entendimento e conhecimento, firmeza, porque essas coisas são riquezas para nós. No momento de tribulação, no momento de perturbação, você tem essas qualidades como ferramenta e arma para você usar nos momentos exatos. Irmãos que não exercitam essas coisas, pode ser uma bênção, fazem orações poderosas, jejuam, mas na hora realmente da situação que precisam usar, não conseguem porque não exercitam. Há algumas coisas que eu também às vezes não consigo, mas estou de olho naquelas que não estou tão bem assim, pois nenhum de nós consegue chegar 100% como o Senhor Jesus, mas devemos alcançar isso. Então, irmãos, como diz em Coríntios, ainda que eu desse todos os meus bens, distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, como fazem os espíritas e outras pessoas, achando que estão comprando Deus ou comprando sua passagem para o céu. Mas quer dizer que não devemos distribuir o sustento para os pobres? Não devemos. Mas isso não é a regra. A regra é lá, segundo João 6. Esta é a caridade, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Não adianta eu fazer distribuição de cesta de Natal, de cesta não sei de quê, de alimento, e eu não ando segundo a palavra, eu não amo a palavra. Eu só ponho alguns textos da Bíblia que está de acordo com o meu pensamento, e o resto eu não quero. E isso não dá garantia da vida eterna, como Jesus disse. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, eu dei toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e fiquei pobre, Senhor. Até mendiguei, Senhor. Você mendigou, ficou sozinho, e sozinho sem mim, porque você não andou no segundo meus mandamentos. Você não se uniu com o meu povo. Você não me serviu para levar a minha palavra. Eu estive com fome, você não me deu de comer. Você deu de comer alimentos naturais, mas o alimento espiritual que permanece para a vida eterna você não quis. Você virava as costas quando alguém falava da palavra, e quando alguém falava de algum texto que ia de encontro ao seu pecado, você então amarrava o seu rosto e fechava o seu coração e virava as costas e procurava sair imediatamente de perto daquela pessoa. A caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Por isso que Paulo fala aqui com muito entendimento e sabedoria do Espírito, né? E ainda que eu tivesse o dom de profecia, versículo 2, capítulo 13, 1 Coríntios, e conhecesse todos os segredos e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Veja bem que lá manda acrescentar a fé à ciência. Aqui ele fala da ciência e fala da fé, mas no finalzinho, com chave de ouro, com assinatura de Deus, caridade. Caridade. Ter caridade. As pessoas falam assim: dá-me uma caridade, né? Antigamente eu ouvi mendigo falar assim: dá uma caridade. Mas a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Então devemos dar uma caridade para Deus, não devemos? Dá uma caridade para Deus. Sejam caridosos para Deus. Dê a Ele o que na verdade Ele precisa, o que Ele necessita, para nos conceder a vida eterna, o nosso amor com Ele, em obediência à palavra. O Salmo diz assim: dai, ó Filho dos poderosos, sim, dai ao Senhor força e honra, força e glória. Dá essa força para o Senhor. Mas Deus está fraco? Está necessitado de alguma coisa? Não. É que Deus, como Pai, Ele quer que os seus filhos sintam o que Ele sente. Deus, como Pai, quer que nós sintamos esse amor fraternal e tenhamos caridade. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, veja, irmão, para ser queimado, claro, em prol de alguém, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Se Jesus não amasse, não tivesse caridade com o Pai, a morte da cruz dele seria em vão. Já vimos gente aí no final de ano aí, ficar alguns minutinhos, né? Só na mão, né? Botaram um cravinho aqui desse tamanhozinho fininho, né? Ficar lá se exibindo, lá se achando como Jesus. Irmãos, eu quero ver Ele crucificar o seu corpo, como está escrito na Bíblia. Crucificar em vossas paixões. Sabe o que é? Você pregar essa vontade horrível que você tem de pecado, botar numa cruz espiritual e manter ela lá, morrendo devagarinho. É isso que Paulo fala.
A cruz que devemos levar não é esse sinal de maldição que muita gente leva pendurado no pescoço, porque na verdade não foi Jesus que criou a cruz, nem foi Deus, foi os romanos para matar as pessoas. Então a cruz é um sinal de maldição, arma de maldição. Como tem várias armas do catolicismo no tempo da Inquisição para esticar as pessoas, caldeirões com óleo quente que cozinhavam as pessoas, quando eles achavam que as pessoas eram hereges, ou diziam que eram hereges porque não aceitavam o regulamento deles. Está na internet cheio de armas, eu não gosto nem de ver. Armas terríveis, armas para espichar a pessoa, estourar a cabeça, pendurar a pessoa, deixar cair quando chega no chão, dar um estampo no base no chão, um monte de coisa, para a pessoa morrer aos poucos e a pessoa renunciar. Isso é forma de Deus. Então crucificação é uma coisa maligna, inventada pelos romanos. Agora a cruz que devemos levar é um sacrifício por amor a Cristo. Torna-se um pouco difícil, porque temos que renunciar e deixar e ter essa caridade maravilhosa. A caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Agora eu vou dizer uma coisa muito interessante que muitos irmãos às vezes não conseguem entender. Irmãos, quando nós começamos a amar ao Senhor de verdade, quanto mais nós amamos, mais desejo temos de obedecê-lo. É isso aí, irmãos. Quando existe amor, por isso que a Bíblia manda nos amar. O amor cobrirá uma multidão de transmissões. É igual ao lar. Quando existe amor pela família, pelo lar, pelos filhos, amor pela esposa, a esposa ama o esposo, começa a olhar o esposo, ver algo assim que ela não via, começar assim, se interessar um pelo outro. Sabe o que acontece? Dá mais vontade de estarmos juntos, dá mais vontade de nós estarmos ali louvando, bendizendo, olhando para o outro. É isso, irmão. Amor é isso. Amor é isso. O amor fraternal, junto com caridade.